gente, estou aqui mais uma vez para falar com vocês. E no vídeo anterior, se você não viu, vou deixar um card aqui em cima ou aqui embaixo na descrição, quando eu falei que nem todo evangélico é um cristão. Por mais que esteja na igreja, por mais que tenha sido batizado, por mais que esteja debaixo de uma liderança, tudo falei lá no vídeo anterior que há uma diferença entre ser cristão e ser evangélico. Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês o seguinte: você que está dentro da igreja, você tem essas duas opções. Você pode ser um cristão ou você pode ser simplesmente um evangélico, porque também isso vai muito da sua escolha, né? Eu disse que nem todo evangélico é um cristão, né? Mas eu quero aqui só abrir um parênteses: nem todo evangélico é um cristão, mas todo cristão ele será um evangélico. Por que ele será um evangélico? Porque ele está inserido dentro da religião evangélica. Mas nem todo evangélico que está dentro da religião evangélica, ele é necessariamente um cristão, porque isso vai depender muito do comportamento dele, principalmente do comportamento dele. O que vai reger mesmo, o que vai dizer se esse camarada aqui ele é um verdadeiro cristão, se ele se tornou um cristão mesmo, é o comportamento, principalmente o comportamento dele, né? Acima de todas as coisas, o comportamento que ele tem nessa terra aqui, como é que ele representa Cristo nessa terra. Isso que vai dizer se ele se tornou um cristão, se ele se tornou o que eu falei no vídeo anterior, que um cristão, ele é, vou abreviar aqui, um pequeno Cristo. Não é isso? Foi isso que eu falei no vídeo anterior. É isso que a palavra cristão, ela quer dizer. É um pequeno Cristo. Então, se é um pequeno Cristo, ele é alguém que representa a Cristo aqui. Paulo, ele escreve uma das suas cartas aos Coríntios, ele diz que nós somos embaixadores de Cristo, né? E o embaixador nada mais é do que um representante. Quando você vai ver o que significa a palavra embaixador, significa alguém que está investido de autoridade e que representa uma autoridade superior a ele, ou alguém que representa uma outra pátria. Também está escrito nas Escrituras que a nossa pátria não é nessa terra, ou seja, nós somos pessoas, o cristão é uma pessoa que ele representa a pátria celestial. Se você pega, por exemplo, o livro de Mateus, nas bem-aventuranças, ali o capítulo 5, né, o Sermão do Monte, não só as bem-aventuranças, mas o Sermão do Monte, que fala das bem-aventuranças, mas vai do capítulo 5 até o capítulo 7, e vai traçando ali, Jesus começa seus ensinamentos ali para os discípulos e para toda aquela multidão que está ouvindo. Então, uma coisa que eu estudei é que todas aquelas instruções que Jesus passa ali são as características dos cidadãos do reino de Deus, ou seja, dos representantes de Cristo ou dos pequenos cristos nessa terra aqui. Então, uma pessoa, um cristão, é isso que ele é. Ele é alguém que representa a Jesus nessa terra. Logo, ele tem que viver de acordo com as características expressas não só no Sermão do Monte, mas em tudo quanto a Escritura diz, todos os ensinamentos das Escrituras, as diretrizes das Escrituras. As Escrituras Sagradas é que dão as diretrizes para o camarada representar Cristo de uma maneira eficiente, de uma maneira eficaz, de uma maneira fiel, né? De uma maneira fiel. Então, são as Escrituras que dão essa diretriz para o camarada. Agora, como eu disse no início do vídeo, cada um tem a escolha, né? Está nas mãos de cada pessoa a escolha. Se você é alguém que entrou para uma igreja evangélica, a gente entra, normalmente a gente entra porque a gente é convidado para ir, ou a gente entra porque a gente está passando por algum aperto, e naquele momento de aperto a gente resolve ir porque a gente acha que é ali que a gente vai resolver os nossos problemas, e não é que não vá resolver, tá? Mas o objetivo principal não é esse, não é simplesmente resolver os seus problemas, não pelo menos os problemas que você acha que tem que ser resolvidos, mas existem problemas muito maiores a serem resolvidos, por exemplo, a salvação da sua alma, né? O livramento você da ira de Deus, da ira vindoura de Deus que há de vir sobre aqueles que não obedecem a Deus, que não obedecem a Cristo. Isso está escrito nas Escrituras, tá certo? Mas normalmente a gente entra com esse intuito. Quando a gente entra dentro de um sistema. Está falhando um pouco. A gente entra dentro de um sistema. A gente entra dentro de um sistema religioso.
que é a religião evangélica. Só que o ser cristão, ele não se resume só a uma religião evangélica, né? Quando a gente entra aqui, a gente entra dentro de um sistema, né? Só que isso aqui, ele difere de sistema. Isso aqui pode ser até igual ao sistema, mas isso aqui, não, isso aqui é diferente de ser sistema. Por que é diferente de ser sistema? Porque isso aqui, como eu disse, trata-se de modo de vida. É como a pessoa vive. Por quê? Quem está aqui não leva um modo de vida? Leva, mas leva um modo de vida dentro do sistema. Ela não entendeu ainda que ela não é só evangélico quando está dentro da igreja. Ela o é, né? Ou pelo menos deveria ser, principalmente quando ela está fora. Fora da igreja. Vou apagar aqui. Só abreviar aqui. Quando ela está fora, principalmente quando ela está fora, é que ela tem que ser, né, isso aqui, ou melhor, ser isso aqui. Porque na verdade, quando eu digo que a pessoa ela tem que ser um cristão de verdade, ser cristão não é ser cristão dentro da igreja, porque é fácil. Eu ser cristão dentro da igreja é muito fácil. Eu tenho que ser cristão fora da igreja, no mundo, onde as pessoas precisam de luz. Por isso que Jesus diz, ali mesmo, Mateus 5, ele diz, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Por quê? O mundo está em trevas. O mundo está totalmente destemperado. O mundo precisa de pessoas que sejam contraponto. O mundo precisa de pessoas que sejam diferença. Agora, se eu não sou isso aqui, eu não faço diferença. Por quê? Porque eu simplesmente faço parte de uma religião e eu simplesmente sigo essa religião. Eu sigo os ritos dessa religião, mas quando eu saio disso, eu já não tenho tanta representatividade, né, a palavra certa. Quando eu saio disso aqui, quando eu saio dentro desse sistema, quando eu vou... Porque como é que é a dinâmica, né? Vamos entender a dinâmica que a gente tem hoje em dia, tá? Vamos entender a dinâmica. Qual é a dinâmica aqui? Qual é a dinâmica? Né? Fazer parte de uma igreja, fazer parte de uma igreja, né? Aí ir aos cultos, é isso? Contribuir com os dízimos e ofertas. O que mais eu posso dizer aqui? Fazer parte de uma igreja, eu tenho que fazer parte de uma igreja, eu tenho que estar participando aqui, né, dos cultos, das atividades que tem, eu tenho que contribuir. O que mais aqui? Eu tenho que, sei lá, vestir a caráter, pode ser. Tenho que me vestir a caráter, né? Como esse pessoal se veste, eu tenho que me vestir igual. E tem outras coisas que eu poderia colocar. Mas, basicamente, seria isso aqui, né? Se eu faço parte da religião, é basicamente isso aqui. Mas quando eu saio daqui, fora isso, qual é a diferença que eu faço no mundo? Quando eu saio das quatro paredes, quando eu estou exercendo todas as minhas funções religiosas. Quando eu termino essas funções, né, religiosas, que eu saio dali, né, normalmente o culto é o domingo, então eu tenho que ir no culto ao domingo. Eu vou no culto ao domingo, participo do culto, contribuo, faço minhas orações, né, ouço ali a palavra, aquela coisa toda. Segunda-feira eu vou trabalhar. Segunda-feira, a questão é, segunda-feira quando eu vou trabalhar, eu sou o mesmo daquele que eu sou dentro aqui do sistema religioso? Eu sou o mesmo ou eu sou diferente? Ou já que eu não estou, né? Já que eu não estou dentro do ambiente religioso, eu posso agir de maneira diferente. Eu sou outro, eu não sou aquele mesmo. A gente tem muitos, infelizmente, muitos testemunhos, né,
se não muitos, alguns testemunhos de pessoas que aqui dentro são uma coisa, quando sai aqui desse ambiente, né, quando sai daqui, são outra pessoa. É como se não dá nem para entender ou explicar. Como é que eu vou explicar isso? Né? Dentro desse sistema aqui eu sou uma coisa, fora desse sistema eu sou outra. No domingo eu sou o santarrão, mas na segunda-feira eu já sou quase que, com perdão na expressão, eu sou quase que o endemoniado, porque eu não estou dentro do sistema. Quando você é isso aqui, cara, não importa onde você está. Não importa se você está dentro do ambiente de culto, não importa se você está junto da sua liderança, não importa se você está junto dos seus irmãos. Você tem que ser isso aqui aonde você estiver. O cristão, ele é cristão porque ele o é cristão aonde ele estiver. E principalmente ele o é cristão fora do ambiente religioso. Então, a grande diferença, e eu acredito que esse vídeo pode causar, dependendo do alcance dele, pode causar alguma polêmica, mas a verdade tem que ser falada. A grande diferença é que quando eu sou simplesmente um evangélico, eu simplesmente faço parte de todo esse sistema religioso, né? Eu cumpro todos esses ritos aqui, mas quando eu saio disso, aí já é diferente. Eu já não sou a mesma pessoa. Né? É como se eu conheci um pastor, que inclusive me pastoreou, que ele falava uma coisa bem engraçada, bem interessante. Você não sai da presença de Deus. Quer dizer que eu vou para o culto, estou na presença de Deus. Terminou o culto, terminou as atividades religiosas, saí da presença de Deus. Não tem isso. A gente está na presença de Deus o tempo todo. Né? Como a própria palavra de Deus diz, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e ele vê maus e bons. Então ele vê tudo. Né? A gente sabe que um dos atributos de Deus é a onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Né? A onipresença, ele está em todos os lugares. Né? Então, não tem como. A grande diferença é, se eu sou um cristão, eu sou cristão, independente de onde eu estou, independente da situação. Eu sou cristão. Né? Você é cristão. Independente da situação, independente de onde você estiver, independente com quem você está. Né? A pessoa que é evangélica, normalmente, ela tem todo um comportamento evangélico quando está com os evangélicos. Quando ela está com outras pessoas que não são evangélicos, o comportamento dela já não é tão evangélico assim. Tá certo? Então, e como eu disse no início aqui, nós temos a escolha. Nós temos a escolha. Quando a gente a gente é inserido dentro de um sistema evangélico, religioso, ali nós temos a escolha. De alguma forma, eu creio, porque assim aconteceu comigo, de alguma forma Deus vai chamar a nossa atenção para que a gente seja mais do que isso aqui, para que a gente passe para isso aqui. O próprio Deus vai chamar a nossa atenção. A palavra, eu lembro muito bem, aconteceu comigo. A palavra falou no meu coração de tal forma que não teve como eu resistir. Então eu passei disso aqui para isso aqui. Porque o que eu conhecia era simplesmente isso aqui. Né? Conheci pessoas que eram só isso aqui. Inclusive pessoas que foram criadas na igreja. Mas enfim, eu achava que era só isso aqui, estava tudo certo. Mas até o momento que a palavra falou no meu coração e me chamou a atenção que eu precisava ser isso aqui. Não só isso aqui. Então, cada um de nós, de alguma forma, Deus vai falar conosco. Se não falou com você ainda, ele vai falar ainda. Se ele já falou, talvez você não está atento para ouvir. Ou talvez você ouviu e não quis, simplesmente você quis ficar aqui. Aí eu lembro do texto de Ezequiel, quando ele fala das águas, né? Aquelas águas que vão nos tornozelos, depois vão nos joelhos, depois vão na cintura, depois vão no peito, depois são águas que você não consegue passar senão nadando. Eu vejo muito isso como a vida, a caminhada com Deus. Né? Você pode se conformar com as águas no tornozelo, você pode se conformar com as águas no joelho, você pode se conformar com as águas na cintura, você pode se conformar com as águas no peito, ou você pode querer ir além disso. E se você quer ir além, Deus vai te levar além. E à medida que você vai além em Deus, mais diferença você faz nessa terra, mais pessoas são alcançadas para Cristo, e mais glória é trazida para Ele. Tá certo? Então, eu espero que tenha ajudado um pouco a esclarecer o que eu falei no vídeo anterior. Tá? Você pode deixar um comentário aí, se você quiser, até crítica, se você quiser, não tem problema. A gente pode conversar, né, no privado. Eu não vou responder crítica nos comentários, vou te chamar no privado, a gente conversa para não gerar polêmica, não gerar discussões desnecessárias. Tá certo? Então, deixe o seu like aí, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho para as notificações. Vou deixar as redes sociais, minhas redes sociais e também a página do Instagram da nossa comunidade
para você fazer uma visita, né, ao mico, pagando o mico aqui no final do vídeo, quase que o quadro cai, tá certo? Que Deus te abençoe, forte abraço e fique na paz de Cristo.